Olá, alunos, professor João aqui mais uma vez. Vamos para a nossa 20ª aula, dando sequência aí com os nossos conteúdos, com os nossos assuntos de geometria espacial. Na aula de hoje vamos falar dessa figura linda chamada cone, vamos estudar todas as suas propriedades, os seus troncos, as suas seções. Então, vamos lá comigo, começando pela definição do que é um cone. Bom, cone a gente pode fazer aqui aquela comparação, o famoso chapeuzinho de festa, ou também a casquinha de sorvete, né? Como tem vários exercícios aí, na riveria dentro da internet, né? Então, o cone basicamente são essas formas mesmo, né? A definição formal que seria, né? Eu tenho um círculo, que está num plano alfa, certo? Desse círculo, eu traço segmentos de retas, todos até um ponto, que nós vamos chamar de V, e esse ponto V, ele não pertence ao plano alfa, ok? Então, consideramos um círculo de centro O e raio R situado no plano alfa, e um ponto V fora de alfa, certo? Um ponto qualquer. Chama-se de cone circular, ou simplesmente o cone é a reunião dos segmentos de reta, com extremidade em V e a outra nesse círculo. E é isso que determina, então, um cone na matemática, certo? Seus elementos, né? Vamos nomear aqui as coisas a respeito desse cone. Nós temos uma base, certo? A base que no caso é o círculo, ok? É esse círculo aí de centro O e raio R. Nós temos as geratrizes. O que são geratrizes? São segmentos com extremidades em V e outro nos pontos da circunferência. Ou seja, o que é a geratriz? Qualquer segmento de reta que eu pego, onde uma extremidade pertence à borda da circunferência, pertence à circunferência, e a outra pertence ao ponto V, certo? E esse ponto V vai ser chamado de vértice do seu cone. Olha só, o cone, a gente pode fazer a comparação aqui como se fosse a pirâmide de base circular. A gente pode dizer dessa forma, de forma genérica, certo? Uma pirâmide onde, em vez de você ter um polígono, ali você tem um círculo, perfeito? A altura, assim como a gente define a altura de pirâmides, a altura do cone é definida da mesma forma. É a distância desse vértice até o plano da base. Então aqui, ó, a altura. Lembrando sempre a altura formando o ângulo de 90 graus, a sua projeção, né? As superfícies, da mesma forma que a gente tem definido para todas as outras figuras. Superfície lateral, para todos os outros sólidos, perdão, fazendo correção. A superfície lateral é a reunião das geratrizes, ou seja, aquilo que você tem no contorno lateral da sua figura. E no caso do cone são as geratrizes, certo? Então, toda vez que a gente se referir à área lateral, a gente vai estar se referindo à área a somatória dessas geratrizes, né? A reunião delas. A superfície total como sendo a reunião da superfície lateral com o círculo da base, beleza? Ou seja, né, a área lateral que nós temos e a área da base, que é esse círculo aí, perfeito? Certo. A respeito de cone, a gente também classifica ele da mesma forma como nós classificamos pirâmides, ok? Então acompanhe comigo, claro, com algumas particularidades a mais, certo? Vamos considerar uma reta que passa pelo vértice e pelo centro da sua circunferência, certo? Que vai ser essa reta VO que você vê na figura e que está indicada aqui no nosso texto. Ele vai dizer assim, se essa reta VO ela é oblíqua ao plano da base, então o cone ele é oblíquo, ou seja, a reta VO ela forma um ângulo aqui, ó, e esse ângulo ele não é reto, certo? Por isso oblíquo. Esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, diferente de 90 graus. Aí então você diz que o seu cone é oblíquo. Agora, se essa reta VO ela for perpendicular ao plano da base, então nós temos o cone reto. O cone reto é aquele então onde forma ângulo de 90 graus, essa reta que passa pelo V e pelo O, centro da circunferência, beleza? A diferença de uma para outra é que aqui, ó, no cone reto, nós vamos ter a medida da altura traçada por ela, né? A medida da altura vai pertencer a essa reta VO, justamente do ponto V até o ponto O. A distância entre esses dois é a sua altura. Já no cone oblíquo isso não ocorre, né? A altura vai ficar aqui do lado de fora. E a gente já pode dizer que existe uma relação de triângulo-retângulo, assim como existiu lá na pirâmide oblíqua, certo? Aqui nós temos a medida de uma geratriz, observa, certo? Isso aqui seria a medida de uma geratriz. Você pode puxar do ponto V perpendicularmente até o plano da base, formando um ângulo reto aqui, você vai ter esse triângulo retângulo, ok? Nesse triângulo retângulo, quando nós temos questões que envolvem os cones oblíquos, é esse triângulo que vai te ajudar aqui a encontrar relações entre altura e geratriz, para você descobrir uma ou descobrir a outra, caso seja necessário, beleza? Claro que o ângulo que aparece aqui, ó,
certo? Você vai ter meios de descobri-lo. Ele não vai ser o mesmo ângulo que você tem aqui, tá? Esse mesmo ângulo que tem alfa aqui, não. Vai ser um ângulo distinto ali desse alfa, mas vai ser um ângulo ali que muitas vezes é conhecido ou vai ser possível conhecê-lo, ok? Continuando, o cone reto, ele também é uma particularidade de cone de revolução. Olha, nós já estudamos figura de revolução lá na aula de cilindros, onde nós falamos que, né, se você rotaciona um retângulo ou um quadrado, você forma então o que nós temos de cilindro, ok? Já no caso dos cones, é quando você tem a rotação de um triângulo retângulo. Olha só, o cone circular reto é também chamado de cone de revolução, pois é gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno do eixo que contém um dos seus catetos, certo? Se você rotacionar em relação ao cateto desse triângulo, pode ser o cateto maior ou o cateto menor, tanto faz qual seja o cateto, você vai formar um cone de revolução, certo? E esse cone de revolução, ele fica determinado então com a sua altura, porque vai ser um desses catetos, olha só. Você fica determinado também o raio da base, olha que perfeito, que vai ser o outro cateto respectivo, ok? E a hipotenusa, nesse caso, vai ser a geratriz. Olha só que interessante. A hipotenusa vai ser a geratriz, certo? E aí, então, aqui, claro que a gente pode dizer que existe uma relação pitagórica, né? Onde a geratriz elevada ao quadrado é igual à medida da altura elevada ao quadrado, mais a medida do raio elevado ao quadrado, certo? Agora, todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras e vice-versa, né? Então, você tem essa relação sim. Veja bem que essa relação envolve as três principais medidas do cone, né? O raio, a geratriz e a altura. Se você tem as três, você tem tudo que você precisa do seu cone. Perfeito? Nós vamos ver isso daí nas fórmulas daqui a pouco, tá? Para finalizar essa parte, nós vamos chamar de eixo, certo? Do cone, aquela reta determinada pelo vértice e o centro da base, ou seja, aquela reta VO que nós conversamos aqui, certo? O eixo. Se o eixo é oblíquo à base, certo? Então o cone é oblíquo. Se o eixo é reto, então o cone é reto. E se o cone é reto, ele também é cone de revolução e vice-versa. Beleza, pessoal? Continuando. Nós temos as seções, certo? Lembrando aqui rapidinho da aula de cilindros, onde nós falamos também de seção meridiana. Da mesma forma, a gente pode definir ela para aqui o cone, certo? A seção meridiana, novamente, lembrando, essa palavra meridianas tem a ver com a vertical, ok? Assim como na geografia, né? Os meridianos. É a intersecção do cone com um plano que contém a reta VO, ou seja, aquela reta que contém o eixo, certo? Se eu passo um plano que contém esse eixo, eu vou seccionar o meu cone, e ao seccionar o meu cone eu vou formar um triângulo, ok? E esse triângulo sempre vai ser isósceles, certo? Se o seu cone for de revolução, isto é, né? Se o seu cone for reto, ok? E vamos falar aqui, né? Sendo sinceros, a maioria das questões que nós temos nos concursos é a respeito de cones retos, né? Ou de revolução. Então, a gente pode lembrar dessa propriedade sempre. Fez o corte ali, você formou um triângulo isósceles, uma vez que a geratriz tem dos dois lados aqui, e a base desse triângulo isósceles vai ser o diâmetro, 2Rs, beleza? E o cone equilátero, que vai ser uma outra definição, que aqui novamente eu vou me voltar à aula de cilindros, porque também as definições ali acabam meio que parecendo serem próximas umas das outras. O cone equilátero é aquele onde a seção meridiana é um triângulo equilátero. Ora, vocês se lembram que lá no cilindro era quando a seção meridiana era um quadrado, ou seja, um quadrilátero regular, ok? Já aqui no cone equilátero ele vai ser, então, o quê? A seção é o triângulo regular, que é o triângulo equilátero, ok? Então você vê que tem algumas semelhanças aí nas definições, perfeito? Resumindo, para cones, certo? Se você tem que a seção meridiana, você tem um triângulo equilátero, então o cone é chamado de equilátero. E o que eu tenho de especial, professor? Eu vou ter que, além desse triângulo ser isósceles, o meu triângulo ele também é equilátero, ou seja, a geratriz vale 2 vezes o raio, ok? A geratriz tem a mesma medida que o diâmetro da base, certo? Da mesma forma, a altura a gente pode definir como sendo R raiz de 3. Isso graças ao triângulo retângulo que você consegue determinar aqui, certo? Aqui é a altura, o ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo aqui é de 30 graus, uma vez que o triângulo é equilátero, né? Então a gente tem todos esses ângulos aí, você consegue tirar essas medidas perfeitamente pelas razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, enfim, você tem todas elas. Bom, nós vamos falar agora especificamente das fórmulas, vamos nos lembrar delas, os cálculos que nós temos a respeito de cones. Ora, quando cai uma questão de cone, ele vai cobrar o quê? Ele pode cobrar a área da base, por exemplo. E nesse caso, o que é a base? A base é um círculo. Se a base é um círculo, então a área da base é a área do círculo, certo? Então a área da base vai ser π vezes o R elevado ao quadrado. Acabou. A área do círculo. Vou deixar anotado aqui. Maravilha.
A área lateral do cone, então, pessoal, ela vai ser, você acompanha aqui que tem o desenho da planificação desse cone, beleza? A planificação dessa área lateral é justamente um setor circular, onde nesse setor circular você vai ter o raio como sendo a geratriz do seu cone, perfeito? Então, você repara aqui que tem um desenho, inclusive a planificação completa do cone, ela ainda tem o círculo, né? Ela vai ter o círculo aqui que seria a base, certo, do cone. E aí, esse setor circular que se forma de raio igual a geratriz, o comprimento aqui do arco desse setor é igual a 2 vezes π vezes r, ou seja, é o mesmo comprimento da base, ok? É o mesmo comprimento do círculo da base, perfeito? Então, para calcular a área desse cara, aliás, você pode ter às vezes esse ângulo determinado aqui, como pode não ter também, tanto faz. Se tiver esse ângulo aqui desse setor, mais fácil ainda, né? Fica mais tranquilo de calcular, né? Porque você sabe que vale a proporcionalidade. Agora, caso você não tenha, não precisa. Por quê? Né? O raio é a geratriz e o comprimento é esse 2 vezes π vezes r. Ou seja, se você pensar, a área inteira desse círculo, certo? Ela estaria para o comprimento total desse círculo, da planificação, eu estou me referindo, ok? Então, a área total seria π vezes g ao quadrado, né? Que seria π vezes o raio elevado ao quadrado, só que no caso o raio é a geratriz, e isso para o comprimento total, ou seja, 2 vezes π vezes g, certo? Novamente, estou me referindo à planificação total, ok? Como se você tivesse o círculo todo aqui, ok? Da figura. Agora, a área lateral do seu cone, ela está restrita apenas a esse setor onde o comprimento vale 2 vezes π vezes r. Então, aqui 2 vezes π vezes r. Com essa regra de 3 aqui, você vai chegar que a área lateral é igual a π vezes r vezes g. Essa é a área lateral de um cone, ok? Veja só, uma formulazinha simples, né? π multiplicado pelo raio da base, multiplicado pela geratriz do seu cone. A área total do cone, ela vai ser, né, como eu já tenho falado para vocês desde a aula lá de prismas, a área total subentende-se a área de tudo, ou seja, o que é tudo aqui no nosso cone? A área total, ela é a área da base mais a área lateral. E aí você pode substituir a área da base, substituir a área lateral, aqui você consegue escrever uma nova fórmula para a área total, por exemplo, né? O que eu acho custoso, a gente pode pensar área total, área de tudo, pronto, acabou. O volume do cone vai se assemelhar, né? Graças ao princípio de Cavalieri, que nós comentamos em aulas passadas, que o volume do cone ele vai ser a mesma fórmula do volume da pirâmide, ou seja, 1/3 da área da base multiplicado pela altura. No caso nosso, a nossa base sempre é um círculo. Então, a gente pode sim escrever o volume do cone como sendo, né, π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Né? Mesma coisa aí, multiplicar por 1/3 ou dividir por 3. Perfeito? Dando sequência, pessoal, assim como nós falamos nas aulas de pirâmides, né, as seções paralelas, no cone nós vamos ter a mesma situação, isto é, nós vamos ter aqui sólidos semelhantes, ok? Se eu faço um corte paralelo à base do meu cone, eu determino um novo cone, menor, claro, certo? E uma outra figura embaixo, que nós vamos chamar de tronco, né? Assim como nós falamos lá em pirâmides, e esse cone menor que se forma, ele é semelhante ao cone maior. E aí, o que acontece, já que eles são semelhantes, né? Em relação a estes cones, são proporcionais seus elementos lineares homólogos. Ou seja, se você pegar a geratriz pequena aqui do conezinho pequeno e pegar a geratriz grande aqui do cone inicial, se eu pegar o raio aqui do cone pequeno, ou pegar o raio aqui do cone maior inicial, se eu pegar também a altura do cone inicial maior. Agora, se eu pegar a altura do menor, todas essas medidas aqui, respectivamente, estarão em razão. Ou seja, o Rzinho está para o Rzão, assim como o Gzinho está para o Gzão, assim como o Hzinho está para o Hzão, e tudo isso na mesma razão K. Ou seja, eu vou chamar de K ali a constante de proporcionalidade. E dada essa constante de proporcionalidade, as áreas homólogas também são proporcionais. E a razão delas é esse K elevado ao quadrado. Ou seja, é a mesma razão dos elementos lineares, certo? Só que elevado ao quadrado. Então, se eu pegar a área da base menor, né? Deixa eu corrigir aqui. A área da base menor sobre a área da base maior está para também a área da lateral do menor com a área lateral do maior, assim como a área total do menor
e a área total do maior, certo? A razão é k elevado ao quadrado. Ou seja, se eu tenho os elementos lineares, é só elevar ao quadrado que eu tenho as áreas. E se eu elevar ao cubo, eu tenho os volumes. Os volumes também são proporcionais. Então, o volume da menor está para o volume da maior, assim como a razão está elevada ao cubo. Muitos exercícios que caem no nosso concurso utilizam essas propriedades, assim como eu falei na aula de pirâmides, volto a dizer aqui na aula de cones, a gente precisa estar muito atento a essa questão da proporcionalidade, porque no exercício essas questões geralmente a resolução delas é muito rápida, é muito prática, é muito simples, certo? E um tempo precioso que você ganha aí na hora do seu concurso, beleza? Bom, continuando então, a figura que se forma retirando aquele cone semelhante menor, certo? A figura que fica então é o que a gente chama de tronco, né? Dado uma seção paralela à base do cone, o sólido que se forma, que contém a base, é dito então o tronco do cone. E o tronco do cone, o que ele contém? Ele contém o raio da base circular maior, certo? Ele tem o raio da base circular menor, então agora nós temos duas bases, certo? Que são circulares. Nós temos a altura do tronco. O que vai ser a altura do tronco? É justamente a distância entre as bases. Então, novamente, distância entre as bases. Você vê que essa definição de altura como distância entre bases, né, ela está se repetindo praticamente em quase todos os elementos aqui da nossa geometria espacial. E nós temos também a geratriz do tronco. A geratriz do tronco ela vai ser aquele segmento, certo, que tem uma extremidade no círculo de cima com a outra extremidade no círculo de baixo. Beleza? Isso vai ser aí a geratriz. Perfeito? Claro que essa geratriz aqui, ela, né, vai estar sempre reta, né, de forma reta em relação às bases suas. Perfeito? E aqui é importante um último comentário a respeito do tronco, é que o tronco ele também é um sólido de revolução, o tronco do cone, certo? Especificamente, não um tronco de pirâmides. O tronco do cone ele vai ser um sólido de revolução se você rotacionar um trapézio retângulo, tomando como eixo, certo? A altura desse trapézio retângulo. Então, lembrando, trapézio retângulo é aquele trapézio que tem, né, as bases ali paralelas e uma dos lados transversais, ele é perpendicular a essas bases, certo? Então, aqui forma um ângulo reto, aqui forma um ângulo reto também. Se você rotacionar esse trapézio, você forma um tronco de cone. Então, também é uma figura de revolução, ok? Onde a base maior do seu trapézio, certo? A base maior do trapézio vai ser o raio, a base menor do trapézio vai ser o raiozinho menor da base de cima, ok? A altura do trapézio é a mesma altura do tronco, e o outro lado aqui, que é o transversal do seu trapézio, é a famosa geratriz. Maravilha? Beleza, então também é um sólido de revolução. E a respeito dos cálculos de troncos, o que nós temos? Nós temos cálculos de áreas das bases, e o que vai cair de área da base? Professor, olha, agora você tem duas bases, só que as duas bases são círculos, ok? Então, são áreas de círculos. Se ele pedir a base maior, vai ser π vezes o raio da maior elevado ao quadrado. Se for a base menor, é π vezes o raio da menor elevado ao quadrado, beleza? Já a área lateral, tem como você também fazer a relação ali de proporção, assim como eu fiz no cone, ok? Mas isso aí vou deixar a cargo dos senhores, caso desejam. A área lateral do tronco, bom, vamos nos lembrar que a área lateral do cone é π vezes R vezes G, sim ou não? Isso aqui, a área lateral do cone. Do tronco, pessoal, ela é bem parecida. No tronco, nós temos dois círculos, então nós temos dois raios. Então, a área lateral do tronco vai ser π vezes o Rzão mais o Rzinho vezes a geratriz. Olha que interessante. É como se fosse também um π vezes R vezes G, só que você tem a somatória dos dois R's ali, porque ambos, né, no caso agora o tronco, ele tem as duas bases. Então eu gosto de fazer esse comentário para que você possa memorizar essa fórmula, entendeu? Se você lembra da área lateral do cone, você lembra da área lateral do tronco tranquilamente. Basta somar os dois raios que você tem, ok? Então essa é a área lateral do seu tronco. Beleza? Bom, a planificação, você pode reparar aqui, que é como se você fosse ver aqui um setor de uma coroa circular, ok? É exatamente isso, o setor de uma coroa circular. Então, seria a área da maior menos a área da menor aqui, você conseguiria calcular todinho esse pedaço aqui tranquilamente, beleza? Por regra de 3. A área total dos troncos, pessoal, ora, a área total, novamente, a área de tudo, certo? Então, se a área é de tudo, a área total de um tronco vai ser a área da base maior
mais a área da base menor, mais a área lateral desse tronco. Então você pode substituir também se você quiser para formar uma nova forma, mas como eu disse, a ideia intuitiva do total é sempre bem-vinda. E o volume do tronco, pessoal, aqui o interessante é que este volume ele se assemelha também ao volume do tronco da pirâmide. Então você pode reparar aqui que é uma fórmula que serve tanto para um quanto para o outro. E para quem não se lembra, vamos lá, olha só, o volume então de troncos, de modo geral, eu posso falar tanto de tronco, né, de pirâmides quanto de tronco de cones, pode ser definido como sendo a altura dividido por 3 vezes, aí dentro do nosso parênteses, né? A área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, ou seja, a média geométrica aqui das áreas, né, praticamente. Essa formulazinha aqui, ela serve tanto para tronco de pirâmides, quanto para tronco de cones. Isso que é o interessante. Isso que é o bacana. Só que a gente sabe que para calcular a área de tronco, a gente pode fazer de outra forma também, né? Voltando os slides aqui. Bom, a gente vê que o tronco, ele nada mais é do que a diferença aqui entre o cone, né, superior, que é o semelhante que você formou, e o cone inicial. Então você pode sim definir o volume do tronco, e pode calcular também, no meio de uma questão do concurso, sei lá, você pode fazer como sendo o volume do inicial menos o volume aqui do tronco, do conezinho semelhante de cima. Então é claro que essa diferença também é bem-vinda, também pode ser calculada dessa forma, e às vezes é até mais fácil fazer isso dentro da questão, certo? Caso a questão permita que você tenha essas informações, você consegue calcular diretamente, beleza? Caso contrário, o volume ele vai ser dado dessa forma, beleza? Para finalizar a nossa aula, então, 2 exercíciozinhos aí para a gente praticar, para a gente formalizar os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. A começar aqui por esse exercício, você pode tentar fazer, seguir com a resolução desse vídeo. Ele vai dizer assim, um cone reto tem raio da base R e altura H. Secciona-se esse cone por um plano paralelo à base e distante Hzinho do vértice, obtendo-se um cone menor e um tronco de cone, ambos de mesmo volume. Então, a medida do Hzinho em relação à medida do Hzão, olha só lá, né, entre as alturas ali, vai ser qual dessas alternativas? Bom, pessoal, você repara que ele fala que ele faz esse corte e ao obter esse tronco e esse cone menor, ambos têm o mesmo volume. Se ambos têm o mesmo volume, você pode reparar que a razão entre o volume do menor com o volume do maior vai ser 1/2. Concorda comigo ou não? Porque se o cone menor e o tronco do cone, ambos têm o mesmo volume, se eu retirar o cone menor, certo? O volume do tronco ele é metade. Ou se eu retirar o tronco, o volume do conezinho que se formou também é metade, porque ambos têm o mesmo volume, certo? Então, em relação ao maior, a razão vai ser a metade. Só que a gente sabe que o volume ele é a constante elevada ao cubo, né? A razão entre os volumes. Certo? É a constante elevado ao cubo. Mas aí, essa constante elevada ao cubo, nós temos que ela pode ser feita com qualquer elemento linear, com os raios, Rzão e Rzinho, no caso, ou com as alturas, Hzão e Hzinho. E é justamente com elas que nós vamos fazer, uma vez que nas alternativas nós precisamos delas, né? Então, se eu pegar a altura do menor em relação à altura do maior e elevar ao cubo, isso aqui tem que dar igual a 1/2. Então, nós temos que 1/2 é igual a Hzinho ao cubo, dividido por Hzão ao cubo, o que nos leva que Hzão ao cubo é igual a 2 vezes o Hzinho ao cubo. Repara que nós estamos com, nas alternativas, o Hzinho que está isolado. Então, nós vamos ter que isolá-lo, claro, né? Então, nós vamos ter o quê? O Hzinho ao cubo é igual ao Hzão ao cubo, dividido por 2. De onde? Nós vamos ter que o Hzinho é igual a raiz cúbica do Hzão ao cubo, dividido por 2. O que, de acordo com propriedades de radiciação, nós vamos ter o Hzão dividido pela raiz cúbica de 2. Claro que nós vamos ter que racionalizar, e para racionalizar nós vamos ter que multiplicar pela raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 4. Uma vez que quando a raiz, né, o índice dela é diferente de 2, né, não basta só multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo, porque não cancela, né? Nós temos que ver aqui a diferença do índice com o expoente que nós temos, né? 3 para 1, 2. Então, por isso que você vai ter que fazer o 2 elevado ao quadrado dentro da raiz cúbica, o que nos dá o 4, né? Lembrando aí de técnicas de radiciação da matemática básica. O que nós vamos formar, então, aqui é o seguinte. Nós vamos ter o Hzão
com a raiz cúbica de 4 dividido por 2. E essa é a final, porque não tem mais o que simplificar aqui, não tem mais o que calcular. Hzão, raiz cúbica de 4 dividido por 2 é a medida do Hzinho, presente aqui na letra A da nossa questão. Viu só? Uma questão bastante interessante. Não usamos aqui fórmula de volume de tronco, não usamos aqui fórmula do volume do cone, tá certo? Mas por mais que o exercício falasse de volume, a gente simplesmente utilizou a propriedade da razão entre os troncos, né, e os cones semelhantes, com o cone semelhante menor com o cone maior. Beleza, pessoal? A segunda questão que eu queria fazer com os senhores é essa daqui, muito interessante, misturando um pouquinho de geometria analítica. Dá uma olhada aí, tenta fazer antes de seguir com a resolução desse vídeo. Considere a região plana do sistema de eixos ortogonais x, y, y limitada pelas retas x igual a 0, y igual a x mais 1 e y igual a 3x. Qual a área da superfície total do sólido gerado pela rotação dessa região plana em torno do eixo OY em unidades de área? Uma questão muito interessante. Se você tentou fazer aí, você reparou que nós temos um cone dentro do outro cone compartilhando a mesma base. Vamos fazer o desenho, olha só. Vou desenhar aqui o plano cartesiano, fazer um esboço, né? Olha só. Ele fala que a reta x igual a 0. A reta x igual a 0, pessoal, é o eixo y, né? Perfeito? É o eixo OY, ok? A reta y igual a x mais 1 é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, só que deslocado uma unidade para cima. Então, a gente pode desenhá-la ela mais ou menos aqui assim, ok? Essa aqui como sendo, então, a y igual a x mais 1. Beleza. E a reta y igual a 3x, certo? É uma função linear, né? Nós podemos lembrar disso. Ela passa pela origem e a inclinação dela é maior do que a reta y igual a x mais 1, dado que o seu coeficiente angular é igual a 3. Portanto, então, a gente pode desenhar essa reta mais ou menos assim. Então, a região que nós estamos referindo é essa daqui, ó. É esse triângulo que se forma aqui. Esse triângulo, ele vai rotacionar em relação ao eixo OY. Na hora que ele rotacionar em relação ao eixo OY, pessoal, aqui você vai formar um círculo. E aí você vai ter o cone, então. Só que você vai formar outro cone dentro dele. Então você vai ter o quê? Olha só, fazendo a figura um pouquinho maior aqui, ó. Você tem um cone assim, como se estivesse de cabeça para baixo. Só que tem outro cone dentro dele, certo? De altura menor. Esse outro cone, ele fica determinado pela reta, né, y igual a x mais 1. E aqui é y igual a 3x. Então, você repara que para calcular a área total desse cara, nós vamos ter a área total do cone maior, que vai ser essa parte aqui lateral, ok? Que vai nos dar toda essa parte aqui assim. Agora, a parte de dentro também tem que ser calculada. Certo? E essa parte de dentro que eu estou apontando aqui, ó, seria a área lateral desse cone menor que está dentro. Então você repara que você tem um cone dentro do outro, eles têm a mesma base, ok? Eles têm a mesma base. E ali, o sólido que se forma, certo? Ele não é um cone, certo? Mas a sua área lateral, ou seja, a sua área total até, inclusive, perdão, vai ser a somatória das duas áreas laterais do cone maior com o cone menor. Então essa é a nossa missão, calcular a área lateral dos dois cones e somá-las, certo? Bom, para fazer isso, cálculo de área lateral, a gente precisa da medida do raio e a gente precisa da medida da geratriz. Então vamos lá buscar essas informações. As minhas retas se cortam neste ponto, vamos descobrir então quem é este ponto. Para isso a gente resolve um sistema usando as duas equações. O que nós vamos colocar direto aqui, 3x igual a x mais 1, ok? 2x, então, igual a 1, logo x é igual a meio. Portanto, x igual a meio, os valores eles estão ali se cruzando, logo o valor de y, utilizando aqui a y igual a 3x, ao valor de y onde elas se cruzam, vou colocar aqui mais para cima para poder não ocupar espaço, y igual a 3 sobre 2. Então, este é o ponto de intersecção das duas. Se esse é o ponto de intersecção das duas, agora a gente vai ter que descobrir quanto vale cada uma das coisas, né? O raio, se você reparar, é justamente a medida x, ok? Então, o raio, ele vale 1 sobre 2. Acabamos de descobrir o raio. A geratriz, pessoal, é a distância da origem
até esse ponto meio e 3 meios, certo? Que a gente pode até fazer aqui um Pitágoras, né? Lembrando que a fórmula da distância é a fórmula de Pitágoras, então a geratriz elevada ao quadrado, ela é nada mais nada menos do que meio elevado ao quadrado mais 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então a geratriz elevada ao quadrado é igual a 1/4 mais 9/4. Então a geratriz vai ser a raiz quadrada de 10/4, logo a geratriz é a raiz de 10 dividido por 2. Pronto, temos tudo que a gente precisa para calcular as áreas laterais. Então vamos para a área lateral do maior. A área lateral do maior vou chamar de Lzão, certo? Vai ser π vezes o raio, que é 1 sobre 2, vezes a geratriz grandona, que é essa raiz de 10 sobre 2. Então a área lateral do grandão vai dar π raiz de 10 sobre 4. Essa é a área do grandão, lateral. Agora, a área lateral do menor, pessoal, você repara comigo que vai ter que ser a distância aqui, ó, desse ponto até esse outro ponto aqui, ó. Então, esse é o cara. Essa é a distância deles, certo? E aí, então, para calcular ela, o que nós vamos ter que fazer? Você repara aqui, ó, que é justamente, né, a diagonal de um quadrado de lado meio. Não sei se vocês conseguem reparar isso daí, certo? Ou simplesmente você pode falar da distância desse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 para x, 1 para y, até esse ponto aqui, que é o ponto meio para x e 3 meios para y, ok? Essa geratriz, então, vou puxar a setinha aqui. Essa geratriz, então, ela vai ser a medida do L, que é o 1 sobre 2, vezes raiz de 2. Ou simplesmente raiz de 2 sobre 2. Ou você pode calcular aí tanto pela distância quanto pela diagonal do quadrado, ok? Porque você repara ali que vai formar um quadradinho bonitinho. Então a geratriz é o raiz de 2 sobre 2. E aí a área lateral, então, desse tronco menor, vou chamar de ALzinho, vai ser π vezes o raio, que é o mesmo, 1 sobre 2, vezes a geratriz dele, que é raiz de 2 sobre 2. Logo, a área lateral, ela é dada por π raiz de 2 sobre 4. Então, essas são as duas áreas laterais. Para somar as duas, né, você vai ter a área da superfície. A S, vou chamar aqui, a área da superfície. Você repara que o π sobre 4, ele já é ali, né, um fator comum. E aí você fica com raiz de 10 mais raiz de 2, certo? E o raiz de 10, a gente sabe que ele é o raiz de 2 vezes o raiz de 5. Então, o raiz de 2 também pode ser colocado em evidência, o que nos vai dar, então, π raiz de 2 sobre 4, e dentro do parênteses, né, vai ficar o raiz de 5 mais 1, certo? Então, essa é a resposta final do exercício. Π raiz de 2 mais 4 multiplicado por raiz de 5 mais 1, o que está presente aqui na letra C. Π raiz de 2 sobre 4, raiz de 5 mais 1, isso aí. Bom, você vê que é uma questão muito interessante, certo? Um tanto quanto difícil também, certo? Mais uma questão aí que a gente tem que se habituar, porque os conceitos que caem nessa questão aqui são conceitos, né, que caem tranquilamente no nosso concurso. Então, você vê ali, você tem distância entre pontos, você tem a área lateral, a área total, você tem, né, as razões, enfim, a somatória dessas áreas, radiciação, ou seja, conteúdos aí bastante presentes na nossa prova, no nosso concurso, beleza? Uma questão muito interessante, vale a pena refazê-la depois e fazer passo a passo cada uma das informações que você fez. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado. A gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado.